Fala, galerinha do Santidade Virtual, a paz de Jesus e o amor de Maria. Tudo bacana? Viva a Guadalupe! Isso mesmo, hoje no 12º dia do Santidade de Todos os Dias, eu vim contar um pouco sobre a história de Nossa Senhora de Guadalupe, como eu tinha prometido para algumas pessoas. Bom, Nossa Senhora de Guadalupe é da época de 1531, do ano de 1531. Vamos ressaltar antes de começar toda a história, que a história que eu sei pode ser diferente da história que você saiba, alguns detalhes ou a história inteira. Mas o que acontece é o seguinte, isso é para todas as aparições de Nossa Senhora. A história de Nossa Senhora, ela pode mudar de região para região, de país para país. E pode ser que eu tenha aprendido numa região X, quando na verdade você pode ter aprendido numa outra região. Mas não quer dizer que a minha história esteja errada e nem que a sua esteja errada. Beleza? Não esqueçam de deixar um like, de comentar, de se inscrever no canal e de mandar o canal para algum amigo falando de Nossa Senhora de Guadalupe. Talvez ele esteja se consagrando hoje. Você já parou para pensar nisso? Bom, Nossa Senhora de Guadalupe tem a seguinte história. Ela apareceu para um indígena que já era convertido, que era Juan, o nome dele. O nome desse índio era Juan. Ela apareceu para ele e disse que ela queria que tivesse uma capela, um lugar, um oratório, uma capela mesmo, que as pessoas fossem até lá para rezar, que fosse construída essa capela, e que ele pedisse a autorização do bispo para construir essa capela. Então, Juan, como já era convertido, o que ele fez? Foi pedir a autorização para o bispo. Ele saiu correndo e foi até o bispo e falou assim: bispo, Nossa Senhora apareceu para mim e pediu uma capela em devoção a ela, em homenagem a ela. E o bispo falou assim: não, eu só vou construir essa capela se eu tiver alguma prova de que é para eu construir. Porque o bispo, ele era muito racional. Gente, tá meio sol, peraí, vamos mudar de lugar. Mas vamos continuando. O bispo, ele era muito racional. Então, o que quer dizer? Ele não ia construir nada se não tivesse algum milagre, se não tivesse alguma coisa na frente dele. Ele era como São Tomé, que precisava ver para crer. E ele falou isso para Juan. Falou: Juan, só construirei se você me trouxer alguma prova de que Nossa Senhora quer que construa alguma coisa em devoção a Guadalupe. Aí ele pegou e falou assim: beleza, né? Eu vou trazer alguma coisa se ela me falar alguma coisa, né? Tipo, o que eu falo, né? Ele foi lá e falou assim: mãezinha, por favor, me ajuda. Eu preciso da sua ajuda. O bispo só vai construir essa capela se eu tiver alguma prova de que a senhora realmente me pediu para construir essa capela. Aí ele pediu muito e confiou. Que é isso que nós temos que fazer. Não adianta só pedir, nós temos que confiar também. E ele pedia. Mas foi somente na terceira vez que Nossa Senhora de Guadalupe apareceu para Dom Juan que ela realmente fez o milagre acontecer. Que foi como esse milagre? Bom, o tio de Juan estava doente, muito doente. E Juan ficou desesperado e saiu atrás de um padre que pudesse dar a bênção. Porque quando as pessoas estão para falecer, os familiares chamam um padre até o lugar que ele está internado, que ele está, para poder dar uma bênção para a pessoa. E foi isso que Juan fez. Foi atrás de um padre para pedir, né? Para ele dar a bênção para o tio dele. E foi isso que aconteceu. Ele encontrou um padre, falou assim: padre, por favor, o senhor pode dar a bênção para o meu tio? Aí, beleza. Aí o padre pegou e falou assim: pega essas rosas e leva até o bispo, enroladas no seu manto. Porque ele andava com um manto, porque era muito tradicional. Então ele falou assim: coloque essas rosas enroladas no manto e mostre para o bispo que eu mandei isso para ele. Mas ele pediu também: não abra esse manto se não for na frente do bispo. Ele precisa estar na sua frente para você abrir o manto e mostrar as rosas para ele. E deu as rosas para ele colocar no manto. E ele encheu o manto dele de rosas. Aí beleza. Aí para confortar o coração dele, ele falou assim: não se preocupe, porque o seu tio, ele não está com uma doença mortal. Ele vai ficar bem. Porque quem está aqui não sou eu. É a mãe de Guadalupe que está aqui comigo. Aí beleza. Ele pegou essas rosas, obediente, Juan, e foi até o bispo. Chegando no bispo, ele abaixou o manto. E quando ele abaixou, foi aí que veio a surpresa.
Nossa Senhora estava estampada, como se tivesse sido estampada no manto dele. Porém, gente, isso era impossível. E o que era rosa já não tinha mais rosa, porque era Nossa Senhora que estava no manto dele. E ele abriu na frente do bispo. O bispo, na hora, acreditou naquilo. Pode ser que você tenha visto, aprendido, escutado a história da outra versão, que é quando Juan abre o manto e cai uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Também já escutei essa versão. Não está errado nenhuma das duas, tá bom? Mas aí qualquer coisa você me fala qual que você aprendeu. Bom, continuando. Ele ficou muito feliz e o bispo, na hora, aceitou esse pedido de Nossa Senhora de Guadalupe, feito através de Juan, e construiu a tão sonhada capela, tão pedida capela por Nossa Senhora de Guadalupe, e deu o nome de Capela de Nossa Senhora de Guadalupe, que fica lá no México. Bom, alguns anos depois, São João Paulo II deu a bênção para Nossa Senhora de Guadalupe e colocou ela como a padroeira de toda a América Latina. Então ela é a padroeira da América Latina, intercessora da América Latina. E isso foi instituído pelo Papa João Paulo II, caso você não saiba. E uma outra curiosidade também é que os olhos, um olho de Nossa Senhora de Guadalupe, que está meio aberto, ele consegue ver perfeitamente o índio, o Juan, no olho dela, como se ela estivesse olhando para ele. Entendeu? É como se eles pegassem o seu olho numa foto e dessem um zoom bem no olho. Porém, naquela época não era possível pintar, até hoje não é possível pintar, porque nenhum pintor consegue pintar uma pessoa perfeitamente nos olhos. Então não é possível pintar. E também tem algumas curiosidades sobre o manto, porém eu não vou contar nesse vídeo de hoje. Caso você queira as curiosidades, eu trago no vídeo, talvez de amanhã, não vou prometer, mas quem sabe já esteja até gravado, não é mesmo? E eu tenho uma outra curiosidade também de Nossa Senhora de Guadalupe. É que a imagem original, alguns tempos depois de 1531, ela chegou a cair de frente num líquido, que é como se fosse um ácido sulfúrico, mas não estragou o quadro, não estragou a imagem, não estragou o que tinha. Porque aquela imagem é como se não tivesse sido pintada, é como se tivesse realmente colocada lá, sabe? Ela é meio que tridimensional. Então, quando você olha a original, é como se você estivesse olhando, mas não é uma pintura. Sabe? É uma coisa surreal, tem várias curiosidades de Nossa Senhora de Guadalupe, e o dia dela é comemorado hoje, dia 12. Caso você não tenha visto ontem, ontem foi comemorado o dia de Juan, que acabou virando um santo. Isso mesmo, se não me falha a memória. Fiquem com Deus, meus queridos, até amanhã com um vídeo novo super especial. E foi atendendo a pedidos de alguns inscritos e também aproveitando que era dia de Nossa Senhora de Guadalupe, que eu vim contar um pouquinho da história dela que eu aprendi. Fiquem com Deus e Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Amo vocês e tchau!